Olá, eu sou o Daniel Godré Júnior. A nossa vida é mais ou menos como uma folha. Nós nascemos em branco, né? E a vida vai nos fazendo algumas anotações. Nós vamos fazendo algumas anotações na nossa história. Algumas anotações são boas, algumas anotações nos trazem alegria. Quando pensamos nela, nos trazem serenidade. Algumas anotações realmente, quando olhamos, lembramos, nos dão um imenso prazer. Mas algumas anotações não, algumas anotações, quando pensamos, nos dão tristeza. Quando pensamos, nos dão uma certa melancolia. Quando pensamos, nos dão talvez um certo desespero. E quando nós começamos a nossa vida, nós tínhamos a capacidade de fazermos barulho, de arriscarmos, de nos movermos. Mas infelizmente, com o passar do tempo, as marcas foram aparecendo. Infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas foram dizendo para nós que nós não éramos capazes, que não éramos tão bons quanto o nosso irmão, que não éramos bons o suficiente. Foram nos dizendo que nós não deveríamos fazer tanto barulho, porque o barulho nosso incomodava as pessoas. Fomos nos dizendo que nós éramos frágeis demais para fazer barulho. Fomos nos dizendo que éramos simplesmente uma folha, que a nossa matéria era frágil e que nós éramos fracos. A vida às vezes nos causou rasgaduras e infelizmente às vezes fomos acreditando nisso e perdendo a nossa capacidade de fazer barulho, a nossa capacidade de chamar a atenção, a nossa capacidade de sermos pessoas que fazem a diferença, que movimentam. Talvez no esforço pessoal nós consigamos desfazer um pouco essas machucaduras dessa história. Talvez com a ajuda de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra, de um bom diretor espiritual, de um bom amigo da igreja, de movimentos, nós consigamos voltar um pouquinho ao nosso projeto original. Mas infelizmente ainda as nossas marcas, elas permanecem. Sim, o nosso desempenho volta a ser um pouquinho melhor do que era antes. Conseguimos fazer novamente um pouco de barulho, mas ainda continuamos com as nossas marcas. As marcas ainda estão lá. Embora elas estejam enfraquecidas, elas ainda estão lá na nossa história. E por isso precisamos pedir que Deus, autor da vida, nos dê a capacidade e a graça de voltarmos a sermos aquele projeto original, aquela folha original. Talvez na tentativa de agradar ao outro, a se moldar ao outro, passamos a ser alguém que nós não reconhecemos. Passamos a viver de uma imagem. Porque acreditamos que se a pessoa não nos conhecer, ou melhor, se a pessoa conhecer a gente profundamente, ela não vai gostar do que vai encontrar. Passamos a viver de rótulos. Criamos a imagem de uma pessoa talvez feliz, extrovertida, para às vezes esconder uma história lá dentro sofrida. Criamos a capacidade de trabalhar muito, talvez, para não ter tempo ocioso para pensar que eu tenho um relacionamento ferido com algumas pessoas, ou que eu não estou bem comigo mesmo. Criamos, talvez, fugas, comprando coisas exteriores para tentar resolver, trabalhar e curar algumas coisas que nos são interiores, que estão lá no íntimo. Tentamos, a partir do externo, curar o nosso interno. Nós precisamos urgentemente entender e lembrar que Deus nos fez autênticos. E isso é extraordinário. Quando nós vamos avaliar uma coisa, quando nós recebemos uma nota, nós temos alguns procedimentos para ver essa nota é autêntica, não é? Até o Banco Central espalha alguns cartazes para não haver fraude. Você que é comerciante tem aquela canetinha, você passa, opa, não ficou preto, então a nota é autêntica. Ou você olha contra a luz para ver se tem aquela fita interior ou aquela marca da água, porque se a nota não for autêntica, ela pode ser até bonita, mas não tem valor. Assim também, na sua vida,
Você pode até ter uma imagem bonita para o outro. As pessoas podem te achar bonita, mas se você não é autêntico, isso está minando o seu valor pessoal. Da mesma maneira, um diamante, ele pode ser uma réplica perfeita. Aparentemente, aos olhos do leigo, ele imita o diamante real. Uma pérola imita a pérola real. Mas quando o especialista vai ver, ele pode dizer, isso tem pouco valor, porque não é autêntico. A nossa capacidade de ser autêntico, então, gente, é o que transforma, o que faz a gente readquirir o nosso valor. Então, essa é a sacada. Não tente ser uma pessoa que você não é. Tente aprimorar quem você é. E para saber quem você é, você não precisa e você não pode olhar para fora. Para saber quem você é, você precisa olhar para dentro. Para dentro. Porque você, mais do que ninguém, sabe quem você é e sabe quem você precisa ser. Mas a autenticidade, usando o exemplo do diamante, não é aceitar que as impurezas fazem parte do diamante. Não é aceitar que aquelas impurezas fazem parte do ouro. Ah, eu sou assim mesmo. Essas impurezas estão incrustadas em mim, é difícil separar. A autenticidade é acreditar que no projeto original era para a gente não ter essas marcas que a gente tem hoje. Mas não se desespere, mesmo que nem todas essas marcas sumam até o fim da nossa história, mesmo que elas permaneçam lá, nós podemos ainda fazer barulho. Apesar dessas marcas, nós podemos fazer barulho. É claro, se pudermos tratar dessas feridas, dessas marcas que nos influenciam, ótimo, mas se não aprendamos a conviver com elas, aprendamos a nos aceitar. E que leveza dá na busca da autenticidade saber o seguinte, tem gente que não vai gostar de quem eu sou, direito deles. Em acreditar que nem sempre é pessoal com você. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é uma diferença de gosto. Que mundo chato se todo mundo gostasse do azul. Que mundo chato se todo mundo fosse eufórico. Que mundo chato se todo mundo fosse introvertido. Que mundo chato se as pessoas fossem iguais. Perceber isso traz leveza. Perceber que nem as grandes figuras da história, ou todas as grandes figuras da história, seja Gandhi, seja Martin Luther King, seja Madre Teresa de Calcutá, seja o próprio Jesus Cristo, que as grandes figuras da alteridade também não foram amadas por muitas pessoas. Isso me traz leveza. Se nem essas pessoas que marcavam a história tiveram sempre admiradores, quem dirá nós? Isso nos traz leveza. Nos traz leveza para entender que na busca pela autenticidade tem gente que não vai gostar do meu verdadeiro eu. Tem gente que não vai gostar do meu jeito de se posicionar, direito das pessoas. Mas isso não é pessoal, é porque os gostos são diferentes, entende? Se você der uma camisa de um clube, mesmo que ela seja autêntica, para alguém que torce para o time oposto, essa pessoa não vai ver valor mesmo, que aquilo seja autêntico. Mas não é culpa da camisa, porque a camisa é autêntica, ela tem o seu valor. É culpa da pessoa, eu não gosto desse time, o meu time é outro, entende? Não é nada pessoal, nem com o time. É uma questão de gosto, de preferência. Então, quando as pessoas não gostarem do teu jeito de ser, não veja isso como pessoal. Veja simplesmente como uma questão de afinidade com um jeito de ser ou com outro jeito de ser. Nem por isso você perde o seu valor. Um professor levou um violino para a sala de aula e todo quebrado, arrebentado, e mostrou para os alunos deram risada daquele violino. Cheio de pó, tudo estourado. Até que o professor abriu o violino, estava a marca Stradivarius, de uns 300, 250 anos atrás. Os alunos, o que era gente rindo, se tornou um suspiro. E os alunos queriam tirar foto com aquilo, porque eles entendiam que os melhores violinos produzidos são daquela marca. E perceberam que aquilo que aparentemente estava externamente estragado, destruído, tinha um valor imenso, extraordinário. Então, de um deboche, todo mundo queria tirar foto.
O violino continuou o mesmo. O que mudou foi ver a marca que estava no violino. A autenticidade do violino, entende? Então na vida, não é porque as pessoas riem de você que você não tem valor. Não é porque a vida riu de você, não é porque os teus amigos na escola riram de você que você não tem valor. Está entendendo isso? Fizeram piada com você e talvez você acreditou que você é uma piada. Isso se interiorizou em você. Aí eu sou uma piada mesmo. A vida, as pessoas, eu nasci para as pessoas rirem de mim, não rirem para mim. E você interiorizou isso. Então lembre-se que o teu valor é intocável. Da mesma maneira, se você der um dinheiro para uma criança, uma nota de 100 para uma criança, ela vai rasgar essa nota, porque ela não sabe o valor que aquela nota tem. Chegue com uma nota de real lá na China e tente comprar alguma coisa na rua, mesmo que baratas, não vão aceitar. Aquele valor não é aceito lá. Mas não é porque aquele valor não seja aceito lá que não tem valor. Tem pessoas que vão valorizar isso. Então pense em não olhar para fora, pense em olhar para dentro, em não ser outra pessoa, em ser e lapidar você mesmo. Já voltamos.